Bom dia, professor. Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre iluminação de ambientes e consumo de energia. Bom, a iluminação de um ambiente representa diretamente o entendimento e sensação que se deseja passar em um determinado lugar, pois é a luz que direciona o comportamento das pessoas a oferecer sensações boas ou desconfortáveis a depender da iluminação. Quem nunca foi em um lugar que era bem iluminado e assim, com uma ótima escolha de lâmpadas e se sentiu confortável? Como também o contrário, né? A gente às vezes vai em um lugar bem mal iluminado, com uma péssima iluminação, e ter uma sensação ruim, sabe? Se sentir desconfortável. E para que isso não aconteça, precisa de um bom estudo em cima disso, tanto para trazer um bem-estar às pessoas, como também na parte estética e até mesmo econômica, pois ajuda uma boa escolha de lâmpadas de iluminação pode ajudar no consumo de energia e também ajudar no meio ambiente. Então, por incrível que pareça, muitas pessoas podem achar que não, mas nós podemos usar a física a nosso favor nesse sentido, porque existem alguns conceitos físicos que nos ajudam a melhor entender termos da luminotécnica, né? E nos ajuda a conhecer melhor sobre iluminação, qual é a melhor lâmpada para usar em um certo local e também como economizar mais energia. Então, hoje nós escolhemos quatro conceitos, que são o índice de reprodução de cor, o fluxo luminoso, a temperatura de cor e a eficiência energética, que são conceitos luminotécnicos que nos ajudarão a entender melhor sobre iluminação. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o IRC, que é o índice de cor, também pode ser chamado de IRA. E o IRC ele é uma unidade que avalia a fidelidade de uma fonte de luz na reprodução de cores de objetos. O IRC ele é uma escala percentual que varia de 0 a 100 e considera a luz do Sol como sua base. A luz do Sol ele é o fator 100, ou seja, é o que apresenta 100% de fidelidade, o valor máximo de reprodução de cor. Quanto maior for o IRC de uma lâmpada, mais natural é a cor do objeto iluminado. Então, esse índice, o IRC, ele é muito importante, pois trata de influência, pois trata da influência da iluminação na percepção das cores. E as cores, por sua vez, proporcionam sensações e experiências únicas aos espaços. Então, essa medida ela foi criada em 1965 pela Commission International de Enderclair. Gente, inglês péssimo, mas é o CIE. E desde então, esses estudos foram aprimorando cada vez mais até chegarem no seu nível alto, no seu nível máximo de precisão. Quando se trata de iluminação artificial, que são das lâmpadas, elas são divididas de acordo com o seu índice, variando de 60, 70, 80, 90, 95 e 100. Então, quanto mais próximo a 100, maior será a sua fidelidade das cores do objeto quando iluminados. Então, as cores incandescentes, elas costumam ter um IRC mais próximo de 100. Porém, com os avanços tecnológicos, as lâmpadas LED podem também ter altos índices de IRC. É importante, gente, mencionar também que mesmo que tenham índices iguais, índices de IRC iguais, as lâmpadas podem produzir as cores de formas diferentes, porque existem outros aspectos que também irão influenciar na reprodução de cor. Então, se a gente olhar isoladamente o IRC, pode ser que seja insuficiente para uma análise mais precisa. Aqui a gente trouxe quatro gráficos de lâmpadas, as mais conhecidas, e também comparando a luz natural. E essas imagens, elas mostram o espectro luminoso de diferentes tipos de iluminação. Espectros de luz mais completos tendem a ter uma reprodução de cor
melhor e mais próxima à luz natural. Nesse gráfico, a gente consegue observar que a lâmpada fluorescente tubular, que é esse terceiro gráfico, é a que menos se assemelha com o espectro de luz natural. Já a lâmpada LED, que é o segundo gráfico, e a incandescente, que é o primeiro gráfico, possuem um espectro de cores contínuo e, portanto, reproduzem as cores de forma mais fiel, mesmo que tenha um número de IRC igual ao da lâmpada fluorescente. Existe também, gente, as 15 cores para análise de fidelidade, que são essas, desse primeiro gráficozinho, que vai de R1 até o R15. Essas 15 cores, elas são pré-estabelecidas e usadas nos testes de iluminação, comparando a luz artificial com a luz natural. Então, quanto maior for a diferença entre as lâmpadas testadas e a luz de referência, que é a natural, menor será o IRC. Logo, menor também será a fidelidade dessa cor quando for iluminada. Entender esses conceitos é muito importante porque nos ajudará a melhor conhecer as lâmpadas que usamos e quais são as melhores escolhas. Bom dia, vou falar sobre fluxo luminoso. É chamado fluxo luminoso a radiação total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual. Esses comprimentos de ondas são correspondidos entre 380 a 780 nanômetro. Sua unidade é o lumen, LM. Lumens. Lumens representam a quantidade de luz que será emitida por uma lâmpada ou luminária, ou seja, o quanto ela será capaz de iluminar um determinado espaço. Quanto mais lumens, mais forte será o brilho da luz emitida. É por isso que uma lâmpada de LED de 200 watts, como no exemplo acima, terá um brilho mais forte que uma de 6 watts. Lux. Outro conceito luminotécnico importante é a iluminância, cuja unidade de medida é chamada de lux. Ela determina a distância e a densidade da luz que atinge a superfície, ou seja, o quanto o fluxo luminoso incide em uma unidade de área. O luxímetro é o instrumento usado para medir a quantidade de lux existente no ambiente. Eficiência luminosa. O cálculo de eficiência luminosa é feito da seguinte forma: é dividida a quantidade de lumens pela quantidade de watts. Os tipos de lâmpada, a vida útil, a potência, a luminosidade, eficiência luminosa determinam as características de cada lâmpada. Bom, eu vou falar sobre a temperatura de cor. A temperatura de cor é medida em graus Kelvin. É determinada conforme a aparência de cor que um corpo negro emite naquela temperatura. Ou seja, um corpo negro aquecido em 3000 K emite uma luz amarela. E já um corpo aquecido até 7000 K emite uma luz com tonalidade azul. Quanto menor a grandeza na escala Kelvin, mais amarelada a luz se apresenta, o que denominamos como cor quente. E quanto maior for, temos cores frias e azuladas. Agora eu vou falar sobre qual a influência da temperatura da cor. É muito mais que efeitos estéticos. A iluminação pode interferir no nosso rendimento diário, como no nosso sono e até mesmo na nossa saúde. O corpo humano é regulado pelo ciclo circadiano, conhecido como ritmo biológico, o qual está diretamente ligado à influência da luz natural e ao ciclo do Sol. No início e no fim do dia, o Sol proporciona uma luz amarelada, que geralmente causa relaxamento. E ao longo do dia, temos um aumento da temperatura, atingindo cerca de 6.500 K no meio-dia, o que faz aumentar a nossa concentração. Agora eu vou falar sobre quais as indicações de uso por ambiente. A temperatura de cor do ambiente vai depender das atividades que vão ser realizadas nesse ambiente. Por exemplo,
Em um quarto, é desejado estimular um momento de descanso, relaxamento, e por isso é recomendado o uso de lâmpadas com temperaturas de cor quente. Já em uma indústria, a luz quente pode desviar a atenção ou então causar até sono nos trabalhadores. Então, é indicado uma lâmpada mais neutra ou fria para estimular a concentração dos funcionários. Agora eu vou dar alguns exemplos. A luz quente até 3000 K é ideal para atividades de relaxamento, que proporciona um clima mais confortável e íntimo. É ideal para quartos, salas e áreas de lazer e recepção. Já a luz fria até 5 acima de 5000 K, perdão, é recomendada para locais onde são executadas tarefas que precisam de mais atenção, como clínica, hospital, indústrias. E também tem a luz neutra, que é de 3000 K a 5000 K, que é indicada para cozinhas, lavanderias, escritórios, além de mais ambientes, para atividades com níveis moderados de atenção. Oi, meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre eficiência energética. Ela pode ser entendida como uma utilização racional para economizar energia, fazer mais com menos. A eficiência energética na arquitetura visa possibilitar o conforto térmico, visual e acústico com baixo consumo de energia. Por isso, ela é eficiente num edifício que proporciona as mesmas condições ambientais com menor consumo de energia do que outra edificação que não. Aí se pode utilizar a iluminação artificial e a natural. A artificial é o controle da luz como função fornecer a quantidade necessária de iluminação, onde e quando é necessária, enquanto minimiza o consumo de energia. O sistema de controle são fotoelétrico, sensores de ocupação e sistemas de programação de tempo. Já a natural, ela é proveniente do Sol e é um elemento climático que precisa ser trabalhado através das soluções arquitetônicas do edifício, para que não fique incomodado, para que as pessoas não se incomodem, certo? Aí um conjunto de fatores interfere na intensidade e na distribuição da luz interior, como a disponibilidade da luz, a existência das obstruções externas e o tamanho e a geometria da edificação. Agora eu vou falar sobre os tipos de lâmpada no mercado. Tem a lâmpada incandescente, que são as lâmpadas clássicas, produzem luz quando o filamento é aquecido por uma corrente elétrica, consomem muita energia. A lâmpada halogena, tipo de lâmpada incandescente que contém uma pequena quantidade de gás halogênio dentro do bulbo, de longa duração, produzem uma luz mais brilhante do que a clássica. Tem a LFC, que são as lâmpadas fluorescentes compactas, são basicamente tubos de fluorescentes moldados no formato de uma lâmpada clássica. Duram cerca de 5 vezes mais do que as lâmpadas clássicas e consomem cerca de 1/4 de sua eletricidade. Tem a lâmpada LED, que essas usam uma série de diodos emissores para produzir luz. Tem uma vida útil longa até 100.000 horas e consomem cerca de 80% menos energia do que as lâmpadas clássicas. E esse foi nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Nosso grupo é composto por Amanda, Ana Clara, Hilda e Micaele.